Ih, travou aqui, ó, Donato. Mas é o debate. 10 horas, 9 minutos na Grande Fortaleza. Nós vamos começar o debate da JJ. A semana começou com uma informação que surpreendeu até a equipe econômica do governo federal, que é o resultado da inflação do mês de março. Puxada pela disparada do preço dos combustíveis, a taxa foi a maior para o mês de março desde 1994, antes mesmo da implantação do Plano Real. Os preços subiram 1,62% depois de já terem avançado 1,01% em fevereiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu surpresa com o resultado. E isso, a gente sabe, acaba gerando um efeito cascata. Aumento dos preços, serviços e o trabalhador e empresário tentando malabarismos para fechar o mês no azul. Em paralelo, o mandato do presidente Bolsonaro está no último ano e, com isso, o último ano também da equipe do posto Ipiranga, do ministro Paulo Guedes. Durante a campanha, Bolsonaro prometeu que Guedes teria total autonomia. Foi o que a gente viu mesmo. O que o Dream Team da economia poderiam ter feito de diferente? O governo federal é realmente liberal? Todas essas respostas vão ser dadas aqui pelos nossos convidados. Diretor acadêmico do Instituto Brasil, Adriano Paranaíba. Paulo Henrique Rodrigues, sócio da Leplos Consultoria, tributarista, com doutorado na USP, pesquisador convidado em Harvard. O centro do debate, uma avaliação da economia brasileira e o que podemos e devemos esperar do próximo presidente. A economia brasileira tem jeito? Você também vai poder acompanhar essa discussão pela 101,7, já está nos ouvindo pelo radinho, pelo YouTube, Facebook, Twitter, do Jornal Jangadeiro. Lembrando que o nosso WhatsApp está à sua disposição para questões, perguntas, quer mais detalhes sobre as colocações feitas pelos nossos debatedores. 981543814. Deixa eu chamar aqui os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Adriano Paranaíba e o Paulo Henrique Rodrigues. Bom dia. Olá, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Jangadeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Donato, bom dia aos ouvintes, bom dia, professor Adriano, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela aquiescência a essa discussão. Desde quando assumiu a pasta da economia, o senhor Paulo Guedes tem um discurso, deixa eu colocar a expressão, monocórdio. Vamos vencer a economia, vamos parar a inflação, vamos baixar o preço do gás, vamos controlar as contas públicas, e não sai desse diapasão. Qual é a avaliação dos senhores em torno dessa figura, da figura do ministro? Posso começar? Vamos por ordem alfabética que eu começo. Pela ordem alfabética, pronto. É importante a gente entender que nós temos a seguinte situação. É papel do ministro falar que vai dar tudo certo. Isso até faz parte de uma ideia de expectativas, né? Se o próprio ministro não acreditar no que ele vai fazer, aí realmente a economia está perdida, né? Então, faz parte de todo governante, chefe de pastas, falar, nós vamos fazer um bom trabalho e tal. O mandato, fazer aqui um ampassã no mandato todo, nós tivemos um mandato que começou aí com uma série de promessas no sentido de várias reformas. Podemos observar que algumas vingaram, outras não vingaram, né? Nós tivemos aí a questão do marco do saneamento, tivemos aí a Previdência, tivemos aí a questão da Lei da Liberdade Econômica. Então, nós tivemos algumas conquistas que realmente sinalizavam a questão as pessoas hoje vivem uma vontade de dizer se o governo é liberal ou se o governo não é liberal, né? Há alguns indicadores movidos, eu acho que até um tabu que nós precisamos discutir aqui, que assim, não existe uma forma de dizer um governo liberal, né? Nós temos agentes dentro das pastas que são liberais, até vou pegar o próprio Ministério da Economia, você tem pessoas ali que trabalham em prol das ideias do liberalismo, tem outras pessoas que não trabalham tanto, então assim, principalmente com uma máquina tão grande como a nossa, você tem essa série de problemas. Então, você tinha aí um governo que começou com uma sinalização de que teria uma agenda mais liberal.
você começou a ter uma série de problemas internos dentro do próprio executivo, a discussão dos militares, essa racha começou justamente na Previdência. Nós queremos ser liberal, mas para os setores que o presidente quer, os militares, a Previdência vai ter que ser diferente. Então, começou a haver uma série de rachas dentro do governo, que é normal, uma máquina grande com uma série de ministérios, ia acontecer isso mesmo. E depois nós tivemos aí a pandemia, que realmente derrubou, de fato, uma série de expectativas, né? Então, nós temos esse cenário que nós temos. Nós não podemos jogar a conta dessa inflação alta que a gente está tendo hoje no Brasil na economia global. Nós estamos identificando, sim, uma inflação global, o mundo todo, Estados Unidos está tendo aí recordes de inflação histórica, além dos 20 anos, mas o Brasil está com uma inflação que é uma das mais altas entre todos os países. Então, inflação está acontecendo no mundo todo por causa da pandemia? Sim. Um dos motivos, né, não pode ser a justificativa para sermos uma das maiores variações de inflação de todos os países que mediram a inflação, né? Então, nós tivemos aí esse problema que eu acredito que o governo, que tinha um compromisso com, né, nem sei se tinha de fato um compromisso, o Paulo Guedes tinha essa sinalização do compromisso com uma agenda liberal, não conseguiu implantá-la todas, algumas coisas foram implementadas, então fica até difícil da gente fazer uma avaliação no sentido se foi algo liberal ou não. Você teve uma série de problemas ao longo e também problemas até do próprio ministro Paulo Guedes, no sentido de, eu gosto de dizer, a questão da curva de aprendizado, o como lidar com o Congresso, né, de como você fazer aí uma discussão e que acabou ficando travada aí nessas discussões a respeito de Centrão, essas coisas todas. Então, tudo isso é importante a gente colocar na balança para a gente não dizer só assim, se for um governo liberal ou se não for um governo liberal. Temos que lembrar que o Brasil tem uma máquina gigante, né, o Ministério da Economia é a junção de vários ministérios e que eu não sei como foi essa preparação e acredito que ela não foi bem sucedida no sentido de fazer com que todos os antigos ministérios integrassem, interagissem de uma forma melhor para poder, parece que realmente ficou aquele formato de silos, né? Parece que continuaram ainda sendo ministérios, mesmo sendo de um ministério só, você tinha secretários executivos mais liberais do que outros, então isso daí pode ter trazido aí uma dificuldade dessa implantação dessa agenda. Dentro dessa primeira leitura que eu faço de forma geral do governo e essa leitura sobre o problema da inflação no Brasil. Professor Paulo Henrique, qual é a sua opinião? Donato, olha, em primeiro lugar, o professor Adriano tem razão em muitas coisas, no sentido de que essa crise é uma crise em que o componente externo é bem importante, né? Então, vamos olhar um pouquinho, por exemplo, para a inflação, né? A gente tem 3 eventos históricos que impactaram muito a inflação no mundo. Então, primeiro a pandemia, que gera 2 problemas clássicos, que é, primeiro, ela desorganiza os fluxos de comércio. Então, você que vai lá comprar aquele teu carro zero, de repente tem lá um componente que vem da Coreia do Sul, que vem da China, que não chega no Brasil, porque a capacidade de comércio e de indústria do Oriente está reduzida por conta da pandemia. Para dar um exemplo simples, né? Isso faz com que os preços fiquem mais caros. A gente tenha menos componentes de carro, os preços aumentem, né? De outro lado, crises como essa costumam valorizar moedas fortes, né? Os investidores ficam com medo, dizem, olha, eu não sei se o Brasil tem fôlego para encarar uma crise como essa, ele tira o dinheiro dele no Brasil e põe o dinheiro dele nos Estados Unidos, porque ele diz, olha, o dólar vai aguentar. Então, essas crises desvalorizam câmbios de moedas emergentes, valorizam câmbios de países ricos, né? E desorganizam os fluxos de comércio. Então, em primeiro lugar, o Covid gerou inflação. Depois, os governos, Donato, para saírem um pouco da crise, injetaram dinheiro nas suas economias, né? Buscando recuperar as quedas que foram expressivas no mundo inteiro, não foram só no Brasil. Isso também gera inflação. De repente você tem empréstimo mais barato, juro mais barato, isso também gera inflação. E, por fim, o que ninguém desejava é sair de uma crise como essa do coronavírus, terrível, né, impactante no mundo inteiro, e entrar numa guerra envolvendo um dos maiores exportadores de commodities, agrícola e energética. Se a gente olhar o índice de inflação de março, a gente vai ver que o impacto dos preços de combustíveis e de comida foi muito expressivo. Mais de 70% de inflação desse mês, que agora ficou um pouco notável, porque é a maior inflação em março desde antes do Plano Real, não é? Mas mais de 70% dessa inflação é comida e energia. E a gente sabe isso, o consumidor vê isso bem, primeiro porque a Rússia é um grande exportador de energia,
e por mais que a Rússia não venda exatamente para o Brasil, esses preços são internacionais, tabelados, mas a Rússia é um grande vendedor de fertilizantes para o Brasil, junto dessa seca terrível que o Brasil teve, isso gera problemas de produtividade e impacta preço. Então, se a gente olhar para o plano externo, né, a gente está certo de avaliar que parte do problema é externo. Agora, quando a gente compara o desempenho do Brasil e de outros países na crise, o Brasil parece ter ido um pouco pior, né? A ponto do presidente do Banco Central ter dito no pronunciamento dele dessa semana que ele ficou surpreso com a inflação, né? Por que ele ficou surpreso com a inflação? Porque uma parte da inflação brasileira, como eu disse, é câmbio, né? O real se desvalorizou muito. E neste ano, especificamente, o real voltou a crescer. Um pouco pelo aumento dos juros, um pouco porque a gente disputa capitais com os russos. Como os russos estão em guerra, muita gente veio para cá. Então, a expectativa do Banco Central é que essa valorização do real baixasse um pouco a inflação, ou pelo menos diminuísse o crescimento. E o próprio Banco Central se surpreendeu. De modo, Nonato, que parece que o Brasil tem culpas, vamos dizer, de ter tido na crise um desempenho pior. Eu acho que esse é o ponto importante. E eu acho que a gente pode dar 3 motivos para entender isso, mas essencialmente esses 3 motivos são um só. Eu acho que o governo não tem uma política econômica clara. E eu acho que parte disso o professor Adriano mencionou na resposta dele, né? É natural que governos tenham conflitos. É da natureza dos governos, né? O ministro lá da pasta social quer mais dinheiro, o ministro da infra quer mais dinheiro, o ministro da economia quer dar menos. Mas um pouco o que a gente vê é que esse governo parece mais descoordenado do que é o padrão de um governo. Quer dizer, mesmo em assuntos típicos da economia, para dar um exemplo simples, como reforma tributária, o governo não tem muita clareza de qual que é o projeto dele. E aí eu acho que isso pode ser visto em 3 aspectos. Em primeiro lugar, durante essa crise toda, é verdade que todas as moedas das economias dos países emergentes, poderia falar dos países pobres, mas eu vou dizer dos países emergentes, né, sofreram. Isso é verdade. Mas o real sofreu um pouco mais. E parte desse sofrimento excessivo do real parece ter vindo de um certo desconforto que o mercado tem hoje, vamos dizer, da medida da seriedade do Brasil em relação aos seus gastos. Então, a gente vê isso no noticiário político o tempo todo. Quer dizer, de um lado, o ministro da Economia quer baixar o gasto primário para fazer com que o Brasil volte a ter uma curva bacana de dívida, ou seja, não aumente mais a dívida e consiga pagar suas despesas com o que arrecada. Mas uma série de pautas políticas vão entrando no debate e quebrando o teto e fazendo malabarismos para achar possibilidades orçamentárias para tirar dinheiro para isso ou para aquilo. Isso gera uma grande insegurança. Veja, eu acho que pior do que fazer isso, porque a gente pode até discutir, olha, Paulo, os auxílios eram necessários hoje. Mas pior do que fazer isso é não fazer isso de forma clara, combinando com os atores, dizendo para os atores o que você vai fazer, como uma linha clara e objetiva do governo. Então, o real se desvalorizou mais do que as outras moedas porque, em parte, não se tem clareza se o Brasil realmente é sério hoje em relação ao controle dos seus gastos. Quem é que vai dar o tom? É o Ciro Nogueira ou é o Guedes? O mercado não sabe isso. E é uma pergunta muito legítima. Em segundo lugar, o Brasil tem insistido numa estratégia de aumento de juros, eu vou caminhando para o fim, viu, Nonato? Não vou falar muito. Mas o Brasil tem insistido numa estratégia de aumento de juros que é uma estratégia que deu muito certo no Brasil. Quer dizer, quando você tem inflação, você aumenta os juros, porque você tira dinheiro de mercado. Quer dizer, as pessoas têm mais dificuldade de comprar, né? Ela não consegue ir lá naquela grande loja de varejo e comprar uma TV e tal. E aí, como as pessoas compram menos, os preços baixam. Essa é a tese que está por cima dos juros, né? Mas essa nossa crise inflacionária é uma crise de preço externo e preço controlado, basicamente. Então, hoje se discute muito se a gente está fazendo bem de aumentar tanto os juros para combater a inflação. E por que isso é importante, Nonato? Porque quando a gente aumenta os juros, a gente diminui a capacidade de transação econômica na sociedade brasileira. Isso gera desemprego, isso gera queda na renda, né? É interessante isso, e eu caminho para o terceiro ponto e te devolvo a palavra, Nonato. A gente vê, o professor Adriano está muito certo, a gente tem inflação hoje nas grandes economias do mundo. E sendo muito honesto, isso é mais preocupante lá do que aqui. Porque a gente tem um padrão alto de inflação historicamente. Então, o Brasil que tem lá 4%, 5%, ter 10%, puxa, não é uma grande surpresa no Brasil. Agora, os Estados Unidos que tem 1, 1,5%, ter 7%, parece mais chocante do que o caso brasileiro. Agora, o que você olha, quando a gente olha para lá, parece que esses países estão conseguindo recompor a renda da sua população e estão conseguindo, vamos dizer, políticas de saída da crise um pouco mais efetivas. É muito estranho um país viver inflação com queda na renda.
Inflação é um problema, é o que a gente chama de estagflação. Inflação é um problema típico de sociedades onde se há capacidade de compra, onde as pessoas estão ganhando mais, onde as pessoas têm mais dinheiro. Tanto que o Brasil, historicamente, foi um país que cresceu muito e teve muita inflação. Mas a ausência de uma política econômica também clara do ponto de vista de crescimento me parece que afeta esse binômio. Quer dizer, o mundo desenvolvido tem inflação, mas está crescendo melhor, né? Para dar um exemplo de um país parecido conosco, eu não sei se é muito correto nos comparar, a gente faz muito isso, eu não sei se é correto, comparar com a Alemanha, comparar com o Canadá e tal. A gente pega o Chile, por exemplo. O Chile é um país que teve uma inflação alta nos últimos 12 meses, cerca de 10%. Mas o Chile está numa rota de crescimento de mais de 10% no último ciclo de 12 meses. Né? Então, o Brasil, por outro lado, mal recompôs a crise da pandemia. Então, eu acho que, de modo geral, para resumir, a inflação não é uma culpa brasileira. O governo não tem a culpa da inflação, mas parece que as nossas estratégias de lidar com a crise têm sido menos efetivas e, em alguns aspectos, têm piorado um pouco o problema. Vamos dar voz aqui aos nossos ouvintes que estão querendo participar. Tem o Guilherme Braidotti Filgueira dizendo que a desculpa agora da agenda liberal virou a mesma desculpa do comunismo. Dizer que o Guedes não tem compromisso com a agenda liberal é a mesma desculpa de dizer que a antiga União Soviética não era comunista de verdade. A Thaís Ferreira dizendo que concorda com o Guilherme. Nem ao menos na época das eleições não foi divulgado um projeto de governo. Palavras jogadas no papel somente. Você, Adriano Paranaíba, você acha que não há um projeto definido do Ministério da Economia? Olha, eu vou ser bastante franco aqui. O que é o grande problema que eu vejo? As propostas, nós tínhamos sim, eu acho que assim, é um pouco de... a gente tem que ser justo, né? Tem que bater onde a gente vê que está errado, mas tem que dar a mão, dar o tapa à cara quando acerta, né? Então, foi feito um projeto, foi entregue um projeto, sim, né? Eu acho que o ouvinte aí se precipitou um pouco, até foi chamado de O Caminho da Prosperidade, um projeto com uma série de reformas, muito delas foram travadas, por uma série de motivos, não foram dadas a êxito. E o interessante é que as propostas desse projeto do governo que eles conseguiram implementar são propostas que o efeito efetivo delas são mais de longo prazo do que de curto prazo. Então, assim, muita coisa que foi feita, eu estou contando aqui o primeiro até o pedaço, metade do segundo ano, você teve uma série de iniciativas que você ia demorar aí alguns anos para você sentir, né, algumas mudanças tarifárias, algumas, né, agora nós tivemos aí algumas reduções efetivas de alguns impostos, mas assim, são coisas que a gente vai chegar na população, vai demorar um pouco para chegar, e o que a gente precisava ter feito para fazer um efeito mais rápido, né, para lhe chegar mais rápido, acabaram não avançou dentro até mesmo do próprio governo, como, por exemplo, essa grande discussão do combustível, que envolve muitas pastas, né? Quando você fala na discussão do combustível, não é uma discussão de hoje, né? Você tinha iniciado, não nesse governo, mas no governo anterior, a discussão a respeito da Petrobras. O CAD já estava sinalizando que o que tinha sido combinado para a abertura de mercado do combustível não estava sendo cumprido, e aí a coisa foi rolando e ninguém mais fez nada, então a coisa travou muito. Hoje a Petrobras é um imbróglio tão grande que parece que ninguém quer ser presidente daquele negócio, né? Você teve recentemente um grande nome, o Adriano Pires, que é um cara que realmente é muito envolvido, participou muito ali do debate, por exemplo, do projeto do novo marco do gás, que é um projeto que foi aprovado nesse governo e ele vai demorar para trazer um resultado, porque é uma questão estruturante, uma questão que envolve infraestrutura de gasodutos, tudo, e ele que participou dessa discussão, né, ocorreram uma série de problemas e o cara não vai assumir, o Adriano Pires não vai assumir aí a Petrobras, então estão procurando outro nome. Então, isso já sinaliza uma grande dificuldade que tem de, será que se eu assumir como presidente eu vou ter alguma autonomia? Será que eu vou poder mexer em alguma coisa aqui para poder fazer uma possível melhora aí da Petrobras, seja do ponto de vista dos acionistas, seja do ponto de vista dos consumidores? Então, assim, esse é um ponto que é importante a gente sinalizar, né? Que essa pauta, de fato, não pode ser encarado como uma desculpa, porque o próprio governo não conseguiu ali se conciliar e se identificar como governo e fazer uma proposta liberal de fato. Você tem uma série de aumentos também de intervencionismos que vem de dentro do próprio governo, de dentro do próprio Palácio do Planalto, uma série de projetos que a gente vai acompanhando aí, os projetos de leis que o Executivo manda
para o próprio legislativo, e muitos deles você vê que, pô, esses projetos aqui realmente não tem cara de liberalismo, né? E é muito difícil, viu, pessoal? Eu acredito que a gente querer rotular governos, né? Liberal, não liberal e tal, eu até de direita, outra treta gigante, né? Chamar governo de direita, de esquerda, assim, e são conceitos assim que, para mim, esses conceitos foram superados ao longo da história, e a gente tem que fazer um espectro quando fala de liberalismo, mas se o governo tem uma agenda mais intervencionista na economia ou menos intervencionista. Para mim, seria um espectro melhor, e nessa leitura, esse governo não conseguiu implementar uma agenda menos intervencionista. Avançou em alguns pontos? Avançou, mas uma série de pontos precisava ter sido alterado. Só fazer um comentário rápido aqui, eu concordo com tudo que o professor Pedro falou. A única questão que eu falo é que o Banco Central, dentro do próprio remédio de política macroeconômica prudencial, que é isso, de você subir taxa de juros para controlar a inflação, eu acho que até nisso o governo foi um pouco indeciso, ele não tinha ali uma decisão de como que seria essa decisão, e você acabou fazendo pequenos aumentos de taxa de juros num período em que a inflação era maior, segundo a regra que você deveria estar seguindo, que o próprio Banco Central fala nos manuais dele que ele segue, né? Você teria que aumentar a taxa de juros na proporção da inflação, então ele foi aumentando paulatinamente. Então esse aumento de taxa de juros, no meu ponto de vista, não fez efeito, porque você aumentar um pouquinho, meio ponto todo mês, você não faz esse efeito de curto prazo da redução de moeda disponível no mercado para controlar a inflação, então acabou que fez piorar um pouco, porque ele foi aumentando a taxa de juros ao pouco, essa taxa de juros não conseguiu segurar a inflação e a taxa de juros foi subindo. E aí sim é muito ruim, porque, por exemplo, o FHC subiu. Mano. Teve uma vez lá que a inflação começou a subir, ele deu uma paulada na inflação com uma taxa de juros bem alta, a inflação, ele arrefeceu ela e depois voltou a descer a taxa de juros. Então, no curto prazo, subir taxa de juros eu não vejo problema, porque ela não vai acabar impactando lá no varejo. Ela vai impactar ali nas grandes movimentações que acabam segurando um pouco a inflação. Mas se você ficar aumentando a taxa de juros durante muito tempo e aumentando pouco durante muito tempo, acaba que vai chegar no varejo e vai impactar os mais pobres. E aí temos que concordar que aí teremos um problema grande de inflação alta, taxa de juros alta, e o país não cresce, porque a inflação e taxa de juros que às vezes está limitando esse investimento está atrapalhando tudo. Ok, olha, deixa eu dar atenção aqui aos nossos internautas. O Adriano está... Qual é a agenda que foi implementada? Nenhuma privatização, criação de um estatal. Tarcísio Tamanini, o governo teve mais iniciativas imediatas do que mudanças estruturais, auxílios, aumentos de salário da base governista, redução de impostos para controlar a inflação. Agradecendo também as citações feitas pelos nossos internautas, ouvintes do nosso debate, lá nos Estados Unidos. Tiago Nogueira está em Nova York, que ontem amanheceu com um ato de violência. Mandar um bom dia para vocês aí. Atualizar aqui um pouco para o professor Adriano daqui a pouco, Adriano e também o nosso Paulo Henrique. Ontem, o ministro Paulo Guedes afirmou que guerras e sanções econômicas representam volta ao passado e defendeu a importância das instituições multilaterais para que seja mantido o grau de civilização alcançado pelo mundo. É um discurso realmente que está procurando colocar as responsabilidades nesse momento da guerra, da invasão da Ucrânia. Mas ele falou durante um encontro que o Brasil quer um acesso à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para poder reafirmar seus valores, reafirmar sua crença no multilateralismo e na importância dessas organizações multilaterais. Vocês não acham que essa posição do ministro Guedes é completamente oposta à visão de política externa do início do governo Jair Bolsonaro? Vamos começar aqui com o professor Paulo Henrique. Professor? Nós temos um problema. Está com o microfone fechado, professor. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Pronto, agora estamos lhe ouvindo. 3 anos
que pandemia a gente ainda se atrapalha, né? Mas obrigado, Donato, desculpe. Olha, eu acho que esse exemplo é um exemplo bom para pensar um pouco a crítica que eu faria ao governo, né? Construir uma casa, não é construir um quarto bem feito e deixar a cozinha sem teto, não é? Quer dizer, um projeto econômico é um projeto integrado, que faça sentido, né? Como o professor Adriano está dizendo, e acho que ele tem toda a razão, a gente consegue achar boas iniciativas no governo, né? Ele falou da modelagem de gás, mas, por exemplo, para dar um outro exemplo, eu não sou muito de fazer elogios agora, eu vou fazer hoje. O que o governo fez no campo da infraestrutura pode ter um impacto grande em desenvolvimento de médio prazo no Brasil, né? Um grande rearranjo do sistema jurídico da infraestrutura que pode resolver, ou pelo menos ajudar a resolver um problema que é clássico no Brasil. A gente não tem dinheiro para fazer esgoto no Brasil, né? E o Brasil tem uma taxa de esgoto que é vergonhosa, né? Em cidades ricas, você tem 70%, 80% de esgoto não tratado. Estou dando um exemplo, né? Então, você acha iniciativas coerentes no governo, mas esse governo, eu acho até especialmente em relação aos governos anteriores, ele tinha uma tese muito forte. E essa tese, que a gente está chamando de liberal, acho que o rótulo tanto faz, mas a tese era a seguinte, olha, o cidadão brasileiro dá dinheiro demais para o Estado, ele precisa dar menos. Para ele dar menos dinheiro para o Estado precisa gastar menos e liberar mais a economia para que a economia diretamente gere renda, não é? Quer dizer, se as empresas pagarem menos tributos, se as empresas forem menos regulamentadas, elas vão ter mais capacidade de investimento, ou seja, o investimento não virá do governo, virá das empresas, e isso gerará felicidade e bem-estar geral, né? Essa era a tese do governo, né? E eu acho que é sob essa tese que a gente tem que medir. Não importa se o Paulo concorda ou não, né? Esse governo foi eleito democraticamente com uma tese, o povo brasileiro topou, uma parte importante do povo brasileiro topou essa tese. Essa tese que eu acho que quando a gente olha do ponto de vista da ação prática do governo, ela não se sustenta como um projeto econômico consistente, né? Vou dar alguns exemplos e eu vou para o teu problema do CDE, Leonardo. Eu só estou usando a tua pergunta um pouco para entrar no bom debate que o professor Adriano abriu. Em primeiro lugar, a gente não enxerga com clareza uma política de redução fiscal no Brasil, não é? Existem dois projetos estruturais de reforma tributária no Brasil hoje, e o governo praticamente se isolou desse debate, né? O governo não se engajou em dois projetos que estavam sendo discutidos há muitos anos, trouxe projetos muito pontuais, baixar IPI disso ou daquilo, melhorar a tributação sobre videogames e tudo mais, tentou mexer um pouquinho no imposto de renda, mas de modo geral o governo não se engajou num grande debate. A grande reforma de diminuição de custo do Brasil, que foi a reforma da Previdência, foi aprovada com uma posição bastante complicada do governo. Embora o ministro Guedes apoiasse, o presidente dava sinais contraditórios. Portanto, eu estou pensando aqui na perna de um Estado que gasta menos. O governo não parece ter agido consistentemente para isso. Pelo contrário, o que a gente vê no noticiário econômico dos últimos meses é o governo fazendo um esforço para conseguir criar uma regra que, vamos dizer, desconstrua o teto para conseguir gastar mais de um jeito que até me parece um pouco planejado, embora necessário pelas mazelas sociais que o Brasil vivendo após a pandemia. Segundo lugar, quando a gente pensa na questão de ter um mercado mais livre, que é um pouco a tese liberal, os sinais são contraditórios. De um lado, a gente tem, como diz o professor Adriano muito bem, várias medidas que liberalizaram setores relevantes do Brasil, né? É verdade que parte disso a gente só vai ver no longo prazo, e aí eu tenho que fazer justiça, o professor Adriano está dizendo, até porque não é um bom momento para a gente medir investimento estrangeiro. Com toda essa loucura de pandemia, mas não adianta a gente imaginar que a gente vai mexer nas modelagens e o dinheiro estrangeiro virá fácil para o Brasil. Não virá, o momento é muito complicado no mundo, não é? Agora, ao mesmo tempo que a gente faz isso, o presidente parece tensionar as autoridades que cuidam de política de combustíveis para controlar preço. Embora isso nunca seja muito claro, mas a impressão que a sociedade tem é que o presidente está derrubando o presidente da Petrobras porque ele quer que o preço da gasolina seja controlado. Então veja, qual que é a linha do governo? É liberar para o setor privado investir? Ou seja, eu que sou um grande investidor de óleo e gás no mundo, dono de um fundo sediado em Frankfurt, eu posso investir no Brasil porque eu sei que o Brasil não vai, daqui 6 meses, mandar eu baixar o preço do meu produto a 50%, baseado, por exemplo, nas reformas de infraestrutura que o Brasil está fazendo. Quem que eu tenho que levar a sério? O ministro ou o presidente? Ou eu tenho que ficar com medo do presidente dar uma canetada, demitir o presidente da Petrobras e criar lá um controle de preço de gasolina a toque de caixa? Até porque nós temos que lembrar
que presidentes em segundo mandato costumam se revelar mais, né? E como o presidente atual é um forte candidato à reeleição, os investidores vão sempre pensar o seguinte: como é que será o segundo Bolsonaro? O primeiro eu já entendi, ele é um pouco errático, ele critica o aumento da gasolina, mas não intervém de forma absolutamente direta. Mas e o segundo? Então, para encerrar esse argumento, Nonato, eu acho que a figura é essa. O governo é como se você contratasse um empreiteiro para construir uma casa e ele te entregasse um belo quarto e uma cozinha sem teto, né? A casa não está feita, não tem coerência na ação do governo, né? E isso é muito relevante do ponto de vista econômico. Talvez em outros setores isso seja banal, mas em economia, expectativa é central. Se as pessoas não entendem o que vai acontecer, como é que eu vou fazer um investimento para criar um gasoduto da Bolívia? Por exemplo, vou dar o último exemplo e pulo para o OCDE. O Brasil está sendo gravemente penalizado por essa crise da Rússia, porque o Brasil tem uma deficiência em comércio internacional muito grande de fertilizantes, né? O Brasil é um dos grandes consumidores em fertilizantes no mundo, né? Como é que a gente faz para ter uma saída mais fácil para fertilizantes, né? A gente tem gás na Bolívia, a gente teria condições de fazer. Isso existe grande investimento. E o governo brasileiro não tem uma política para investir também. Que até eu compreendo que isso é coerente com a pauta liberal, de certa forma, não é? Embora eu discorde, eu acho que o governo brasileiro precisa voltar a investir. Agora, como é que eu trago dinheiro privado para investir num governo em que presidentes da Petrobras caem a cada 12 meses sob a ameaça do presidente que a gasolina está cara? Está cara porque o barril do petróleo entrou na crise da pandemia por volta de R$60, se eu não estou enganado, e está agora R$90, é um aumento de 40% do barril do petróleo no mundo, né? O Brasil tem pouco a fazer nesse campo, né? Ou pelo menos tem pouco a fazer com o instrumento liberal. Ok, Paulo Henrique, nós vamos ouvir o Adriano Paranaíba. Professor Adriano, qual é a sua avaliação dessa colocação feita pelo Paulo Henrique? O debate aqui não está muito com cara de debate, porque a gente está concordando em muita coisa, né? Até os internautas estão achando que está vendo uma grande entrevista. Tá parecendo, porque assim, independente do espectro econômico, por exemplo, o professor Paulo fala, eu não sou muito favorável à pauta, mas eu acho que o governo tem que investir mais. Até para quem acredita que o governo tem que investir mais, o governo não está fazendo esse papel. E para quem acredita, como eu, que o governo tem que tirar o pé um pouco, realmente ele não está tirando o pé e não está deixando o investimento de fato acontecer de uma forma bacana. E o que atrapalha muito essa pauta foi justamente essa questão. Mas assim, a gente não pode também jogar a conta em todo mundo de fora, né? Tudo bem, a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes. Nosso histórico, o nosso gás que sai do pré-sal, ele tem um potencial de fornecer insumos para os nossos fertilizantes que é conhecido há muito tempo. Por que nunca se fez nada, né? Por que a gente nunca vai enfrentar os problemas realmente estruturantes, né? Então essa é uma crítica que a gente faz, porque isso pesa não no Paulo Guedes, pesa no ministro de Minas e Energia. Qual que é o alinhamento entre ministros para você fazer essas agendas desenrolarem e acontecerem? Então, essa é uma grande problemática que eu vejo, né? Até eu faço uma brincadeira que Brasília, a gente fala muito que Brasília é um poder concentrado, mas é um paradoxo da concentração desconcentrada, né? Você tem muito poder concentrado em Brasília, mas cada ministério faz de um jeito, cada ministério tem lá uma sua secretaria de estratégia e pensa diferente da secretaria de estratégia do outro. Então isso aí traz esse grande problema de grandes ruídos. E é exatamente o que o professor Paulo falou, grandes ruídos eu não atraio investimento. Então a grande jogada importante do liberalismo, que é trazer investimento privado, quando você não tem um governo que te dá essa segurança institucional para você pôr seu dinheiro, o privado pôr, a agenda liberal não vai acontecer. Então não adianta falar, eu sou liberal, mas o investidor ele faz conta. Ele olha como é que está, a Petrobras tem uma lei que fala que a Petrobras tem uma preferência na exploração de petróleo. Como é que eu vou para um leilão? Não é à toa que os últimos leilões do pré-sal foram um fracasso total. Por quê? Porque quem que põe dinheiro num leilão que depois a Petrobras pode falar assim, tem uma lei aqui que me protege e eu vou explorar esse petróleo que você investiu para achar. Então, assim, nós temos uma série de problemas que não estão sendo enfrentados e que acabam impedindo com que essa agenda liberal, se ela ainda perpetua, se ela ainda ecoa dentro do governo, ela não vai conseguir acontecer. Sobre a questão da OCDE, eu tenho uma perspectiva um pouco assim, complicada na leitura, porque, a OCDE, a gente fala de OCDE, mas o que é a OCDE? A OCDE nada mais é, gente, do que uma certificadora lá
que dá um carimbinho e fala assim, olha, você atende todos os critérios da OCDE. Então eu fico muito preocupado, é muito positivo o Brasil ter esse selo OCDE, mas eu tenho uma preocupação do governo estar fazendo só checklist, aí se eu atendo, eu tenho ali o carimbinho da OCDE, e no final das contas, o cidadão, as pessoas no seu dia a dia, não sentir a diferença do Brasil estar na OCDE. Então eu tenho essa minha preocupação, eu sei que existem pessoas comprometidas com os itens lá, o checklist que a OCDE pede que a gente tem que ter, tem uma série de agências, né? Só dando um exemplo aqui, e falando um pouco da infraestrutura como exemplo, dentro disso que o professor Paulo falou muito bem. Por exemplo, nós, antes da pandemia, mudamos ali o marco do turismo e que abria oportunidades para você ter mais investimento no turismo brasileiro e mais investimento no setor de aviação. Chegou a pandemia, qual foi o setor mais prejudicado? O de aviação, com a pandemia, que parou os aviões, tudo. Então, assim, mas a gente percebeu que tinham pessoas com um esforço de você melhorar a economia. Eu fico muito preocupado do discurso ser só entrar na OCDE e não ser melhorar a economia para o cidadão comum. Porque quando a gente fala em inflação de 11%, inflação de 11% é um índice, né, pessoal? Para os mais pobres, essa inflação está muito maior. E inflação grande para pobre é realmente um grande problema, porque são as pessoas que não podem, né? Um bilionário ficar milionário, ele perde renda, mas ele não vai ter muita mudança do padrão de vida dele. Mas um assalariado, uma pessoa que ganha até 2, 3 salários mínimos, perder aí 20% da sua renda, que é a conta que a gente está enxergando aí para pessoas que têm renda menor, 20% de inflação significa que você vai conseguir comprar 20% menos coisa do que você comprava. Então, não dá para a gente passar pano e não entender que a inflação é um problema que precisa ser enfrentado de frente. Que a gente está chegando ao final aqui, inclusive agradecendo a muitos internautas que deixam questões, fazem algumas críticas, fazem colocações de efeito até político sobre a questão da economia, mas agradecemos. Foi, eu acho que um dos debates com o maior número de participantes que a gente teve aqui na terça-feira. E como o senhor falou ainda há pouco, realmente a questão da inflação está corroendo incentivos ao consumo, à renda, até mesmo uma comparação de um ouvinte aqui, a disparada de preços está impactando até mesmo em medidas importantes como as de saques do FGTS, como o senhor acaba de falar. Obrigado, Adriano, obrigado, Paulo Henrique. É sempre bom discutir assuntos relevantes com figuras tão importantes como vocês. Grande abraço. Obrigado, Donato. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado. 10h46.